Bom, vamos começar falando sobre a asma, que é uma doença inflamatória das vias aéreas, e essa inflamação pode ser causada por alérgenos como pelos de animais, partículas de poeira e também a exposição de agentes físico-químicos como poluentes, ar frio e até mesmo a prática de exercícios. É importante ressaltar que o indivíduo saudável não vai apresentar uma resposta inflamatória quando exposto a essas condições, mas o indivíduo asmático vai sim apresentar uma inflamação das vias aéreas. Então, a gente vai observar um aumento da resposta imune celular nas vias aéreas do indivíduo asmático. A gente consegue ver a comparação dessas duas imagens, da esquerda a via normal e da direita a via do asmático, em que acontece um aumento do número de células presentes na camada da lâmina própria, que é mais ou menos no meio aí da figura. Lá embaixo, na direita, estão sinalizadas as células que participam dessa resposta, que são os eosinófilos, neutrófilos, linfócitos e mastócitos. E como que acontece essa resposta? Como que isso tudo inicia? Como que um estímulo alergênico vai desencadear essa resposta inflamatória? A gente observa que a presença de um alérgeno lá na direita da figura, como exemplificado aqui pelo pólen, é identificado, né, como um alérgeno, e isso ativa a resposta de células do sistema inflamatório, como células T, que desenvolvem um padrão de resposta TH2. E a gente tem a produção de citocinas, interleucinas, como a IL-4, que vai ativar células B, induzindo a produção de anticorpos, como o IgE, e IL-5, que induz a ativação de eosinófilos a serem ativados e liberar alguns mediadores inflamatórios. Além disso, a gente tem a resposta também de mastócitos, né, sendo ativados e liberando histamina. E todos esses mediadores inflamatórios, eles vão desencadear respostas obstrutivas na via. Essa obstrução, ela é desencadeada por dois eventos, que é a contração da musculatura lisa dos brônquios e o aumento da produção de muco. Para entender esses eventos obstrutivos, a gente precisa relembrar um pouco da fisiologia, especialmente da estrutura do trato respiratório, que apresenta em boa parte das vias aéreas dos brônquios e bronquíolos a presença de músculo liso ao redor das vias, exceto nas regiões terminais, que já é onde aparecem os alvéolos e são consideradas as unidades respiratórias de troca gasosa. Nas regiões em que há a presença do músculo liso, a contração ou o relaxamento do músculo liso vai modular o calibre da via e, consequentemente, a resistência à passagem do ar. Quando o músculo liso contrai, diminui o calibre da via e aumenta a resistência, enquanto que se o músculo liso relaxa, aumenta o calibre da via e diminui a resistência à passagem do ar. Além disso, nós temos, principalmente nas vias aéreas maiores, o sistema de defesa mucociliar, que é composto por glândulas submucosas e por células caliciformes, produtoras de muco, e esse muco se concentra, então, acima das células epiteliais que revestem a via e juntamente com as células coronárias epiteliais ciliadas, que apresentam um movimento dos cílios em direção à região superior das vias aéreas, fazem com que possíveis patógenos, partículas que cheguem até essa região da via, consigam ser depurados, né? Eles tendem a se mover em direção às vias superiores e eles podem ser eliminados por expectoração ou por deglutição. A partir da exposição a uma condição que deflagra a asma, nós podemos observar alguns sintomas imediatos que acontecem após alguns minutos da exposição ao estímulo, que estão muito relacionados com os eventos de broncoconstrição, enquanto que a resposta ela pode se perdurar por horas e até alguns dias, e essa resposta mais tardia é muito relacionada com os outros eventos que acontecem posteriormente, como a produção do muco e a resposta inflamatória.
O aumento da contração da musculatura lisa dos brônquios tem sido relacionado com o aumento de mediadores inflamatórios e também com o desequilíbrio da concentração de substâncias broncoconstritoras e broncodilatadoras. Parece que acontece um aumento da substância P, que tem efeito broncoconstritor, e um aumento da degradação do VIP, que seria uma substância broncodilatadora. Esses eventos não acontecem de forma homogênea em todo o pulmão, então podem haver áreas que apresentam ventilação normal e a troca gasosa seria normal, então existe uma relação VQ normal ou até mesmo aumentada nessas regiões, e essas regiões estariam entremeadas com outras áreas que apresentam prejuízo na ventilação pela obstrução da via aérea, então chega menos ar novo até os alvéolos e altera a pressão dos gases dentro do alvéolo, resultando em uma diminuição da pressão de oxigênio e um aumento da pressão de CO2. A troca gasosa vai ficar prejudicada nesses alvéolos e isso vai se refletir também num prejuízo da oxigenação do sangue, e o sangue também vai apresentar essas pressões alteradas, como a redução da pressão de oxigênio e o aumento da pressão de CO2. Esse sangue que não teve uma completa oxigenação, ele vai acabar se misturando com o sangue dos capilares que passaram por regiões que houve uma ventilação adequada. E isso a gente vai ter uma mistura do sangue e, conforme o agravamento da crise, pode afetar as pressões parciais do gás de forma sistêmica. Acontece o aumento da produção de muco pela hiperplasia das células caliciformes e das glândulas submucosas. Além desses eventos de constrição brônquica e aumento da produção de muco, a gente tem outros eventos que acontecem e que agravam o quadro da asma, como a lesão epitelial, ocorre a morte e a perda de células epiteliais que revestem a via, deixando espaços desnudos e permitindo com que se tenha um acesso mais direto a estruturas internas da parede da via aérea, como o que acontece com os neurônios aferentes vagais. Parece que esses neurônios entram em contato com algumas substâncias, ficam expostos e entram em contato com essas substâncias, e isso gera uma resposta no neurônio eferente vagal, lá embaixo da figura, em contato direto com a musculatura lisa, de tornar essa resposta, então, hiperresponsiva. Ocorre a redução do limiar de disparo desses neurônios e acontece, então, um aumento da deflagração de eventos contráteis da musculatura lisa que fica ao redor dos brônquios. Além disso, podem acontecer também lesões endoteliais nos capilares que estão ali suprindo a região com sangue, oxigênio e nutrientes. E quando ocorre lesão endotelial, favorece tanto a saída de células e o infiltrado de células do sistema imune nessa região, mas também a saída de líquido para essa região, provocando então edema local. As manifestações podem variar de indivíduo para indivíduo e também temporalmente no mesmo indivíduo, de forma que as crises podem ser leves e pouco frequentes e passarem a ser mais intensas e mais frequentes. Assim, nós podemos também classificar essa doença como um processo agudo, como acontece na maioria dos casos. As crises obstrutivas são reversíveis, mas isso também pode gerar um processo a longo prazo e se caracterizar por um evento mais crônico, tendendo a uma obstrução contínua da via aérea.